E então, finalmente, nosso cenário está pronto! Hã? Pois então, no nosso cenário finalmente pronto, o estúdio ainda tá faltando algumas coisinhas e tal, principalmente na parte sonora, a gente ainda tem que fazer alguns ajustes na iluminação, mas sejam bem-vindos ao nosso novo estúdio. Você que tá chegando aqui hoje e nem faz ideia de que é esse canal, respira, relaxa, porque hoje nós vamos falar daquelas fontes de busca da deidade, nós vamos falar daquelas fontes de lucidez e de iluminação, nós vamos falar daquelas deidades que causam arrepios naqueles que não conhecem os significados secretos de suas aparências medonhas, nós vamos falar das faces terríveis de Deus, das deidades furiosas e o que elas simbolizam na nossa busca espiritual. E se você está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja bem-vindo, bem-vinda. Nós aqui falamos de revolução de si, dessas ferramentas conscientes e consistentes que nos tornam hoje melhores do que a gente foi ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Então, se você quiser saber sobre meditação, filosofia e esses caminhos todos da consciência lúcida, acompanhe nosso canal, indica para os seus amigos, vem estudar com a gente, enfim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e se você achar, ao final desse vídeo, que ele merece seu joinha, seu desjoinha, seu comentário, faça-o e manda pra sua galera, tá bom? Eu tô falando agora porque senão depois você esquece, então já deixa seu joinha, já se inscreve, já clica no sininho, já tudo mais, beleza? Beleza. Eu tenho certeza que você, que busca alguma forma de meditação, sobretudo no budismo tibetano ou no hinduísmo, já deve ter se deparado com esse tipo de deidade aqui, ó, que tá aparecendo na tela para você. Kali, Yamantaka, Revajra, Vajrayogini, Vajravarahi, Kubdika, Chamunda, Narasimha, olha, mesmo uma deidade Vaishnava com uma face terrível. E imagina, por exemplo, quando os padres jesuítas chegaram na Índia lá pelos 1500, na época das grandes navegações, e se depararam com uma estátua de Kali como essa de Dakshineshwar, né, uma deidade negra, lembra de todos os racismos que acompanhavam os povos europeus naquela época? Que acompanham boa parte das pessoas incivilizadas até hoje, infelizmente, mas naquela época o racismo era institucionalizado, era autenticado pela igreja. Então uma deusa negra com pedaços de corpos dilacerado em volta de si, sendo adorada por um monte de gente. Esse povo achou que era tudo heresia, que aquilo tudo era demoníaco, satânico, etc e tal. E é claro que todo texto fora de contexto faz a gente se perder, faz a gente se apavorar, tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que é estranho, que me causa qualquer grau de estranheza, eu tendo a repelir. Só que todas as religiões mais esotéricas, e sobretudo as religiões politeístas, as religiões que tinham mais contato com a natureza, as religiões pré essa revolução cristã, elas entendiam que Deus tem tantos nomes e tantas personalidades, existem tantos deuses nesses panteões, não necessariamente porque eles fossem múltiplos seres, mas porque eles eram modos diferentes dessa força da vida, dessa pujança do existir se manifestar. E todos esses povos antigos entendiam que haviam faces benignas de Deus e faces terríveis. Bom, até porque se você admite que existe uma fonte de poder, de lucidez, de consciência, de bondade, beleza, enfim, uma fonte desse manancial de energia que é esse ser, seria estranho pensar que existisse uma força que a antagonizasse. O que eu quero dizer com isso é que uma religião monoteísta necessariamente deveria admitir que também o mal surge desse ser uno pela vontade dele ou pela ausência das qualidades que ele predispõe no mundo. Nossa, Gui, não entendi. Estou dizendo que se você é absolutamente monoteísta, você não pode acreditar que o diabo tenha poder de interferir no mundo. Ora essa. Porque se Deus é a fonte absoluta de todo poder, como é que uma criatura saída dele teria força, se não por permissão dele, de interferir nesse mundo? Mas isso aqui é teologia, e o que eu quero falar para você é sobre outra coisa. Então, os povos antigos entendiam inúmeras, incontáveis faces desse divino que eu queria acessar por experiência direta de maneira terrível. Legal, então a gente tem, por exemplo, aspectos de Shiva, aspectos de Mahadevi, que são terríveis, como por exemplo Aghora, como por exemplo Virabhadra para Shiva, e no caso da grande deusa, né, Mahadevi, você tem Chamunda Chinnamasta, você tem Bhagalamukhi,
tem tantas, Vajravarahi, Narasimhi e todas essas faces terríveis. Esotericamente falando, o que isso quer dizer para nós? Bom, o mundo tem suas impermanências e nós somos constantemente subjugados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas invirtudes, pela nossa ignorância. Então, se existe uma força divina que sacode todas as coisas, que apavora todos os seres, que nos dá medo da morte, da impermanência, que faz com que as coisas apodreçam para que novas renasçam, o significado esotérico de ter faces terríveis de Deus é: eu quero fontes dessa divindade bem-aventurada que apavorem este ego que precisa morrer para que eu renasça, para que eu seja livre. Eu preciso dessas fontes, como de Narasimha, o Senhor com cabeça de leão, para que ele dilacere o ventre desse meu ego arraigado, empedernido, cheio de manias e preconceitos, para que aí então eu ressurja como alguém absolutamente destituído dessas camadas podres dos meus achismos, das minhas buscas por controle, dos meus preconceitos, dos meus dogmas, das minhas ansiedades, etc. Essas práticas ultra-esotéricas são ensinadas com muito cuidado por mestres verdadeiros que querem ensinar os seus discípulos a contemplar o divino não só naquilo que é agradável. Porque se você começar a conceitualizar o absoluto divino como só aquilo que você gosta, não é nem só aquilo que seja bom, justo e verdadeiro. Por quê? Bom, justo e verdadeiro são conceitos a depender do modo relativos. O que é bom, justo e verdadeiro para mim não necessariamente é para você. Veja, por exemplo, na sociedade feudal japonesa, a sociedade samurai, cometer o seppuku, o harakiri, né, a autoimolação, o suicídio ritual, era um ato glorioso, era um ato que limpava a sua alma das vergonhas e te garantia acesso ao paraíso e limpava a honra da sua família. E isso numa sociedade cristã, mesmo naquela época, era impensável, era pecado. Bom, justo e verdadeiro é diferente a depender de lugar, espaço, né, circunstância e pessoa. Então, o que um místico quer fazer é chegar nessa experiência do real, é chegar nessa qualidade vigorosa de lucidez que faça banir todos os condicionamentos e adestramentos da mente e do corpo que me impedem de ver a realidade tal qual ela é. E aí, o treinamento dado dentro de certas doutrinas espirituais em todos os caminhos que eu conheço e que levam pessoas à iluminação, passa também por essa noite escura da alma, que aliás é esse livro aqui maravilhoso de São João da Cruz, que descreve esse momento de esvaziamento do buscador, que descreve essa angústia, essa ausência, essa saudade do divino, que todo buscador que quer de fato ter um contato direto com esse real vai passar. E aí que tá. A gente vê hoje uma hipercomercialização e uma banalização das coisas. Então, você tem um monte de canções devocionais dedicadas principalmente a Kali, porque existe toda uma discursiva sobre um novo culto ao sagrado feminino, e é claro que deidades como Pachamama aqui nas Américas e Kali na Índia, enfim, Morrigan, Caridewin entre os celtas, mas, enfim, a deusa tríplice, Hécate dos gregos, elas vão ser recolocadas nesse lugar de adoração à mãe, e Kali ganhou esse aspecto porque ela tem essa face terrível, ela é empoderada e tal. Eu acho muito bonito a gente colocar o feminino no centro da nossa busca pelo divino, mas o que eu aprendi com grandes professores? Que embora eu seja monista e eu acredite que Deus, com D maiúsculo, super, é a realidade última de tudo, de todos, não há nada fora dele, né? La ilaha illallah, não há Deus senão Deus, não há nada fora de Deus. Essas várias faces de Deus, essas várias personalidades, contêm poder e contêm seu ser próprio. Então, ficar evocando comercialmente e desavisadamente essas faces terríveis de Deus pode ser perigoso. E agora aqui eu estou fazendo uma coisa no canal que fala de filosofia e sadhana, que destoa um pouco do que a gente geralmente faz, mas é porque eu tenho visto muitos de vocês fascinados por essas deidades terríveis, e
e não sabem a consequência do que é praticar junto desse tipo de poder. Porque, por exemplo, existe uma deidade sobre a qual Swami Rama fala bastante nesse livro aqui. Aliás, quem fala é o Pandit Rajmani Tigunai, o discípulo dele. Existe essa deidade Chinnamasta, cujos significados, e que são vários, é muito belo. A primeira vez que eu vi essa deidade retratada lá na Índia, a primeira vez que eu fui, eu fiquei apavorado. Eu falei, meu Deus, como assim? Uma deusa que se autodecapita e bebe o próprio sangue e oferece para outras pessoas. O primeiro significado, não o mais esotérico, existem significados secretos sobre esses 3 fluxos de sangue e tudo mais, essa autoimolação, mas o primeiro significado é o devoto, o buscador, o yogi, yogini, que sacrifica o próprio ego na prática, cria uma força tão nutritiva, tão poderosa, que sacia o próprio buscador daquilo que ele estava em busca e todos os que estão à sua volta. Essa é a significação mais superficial sobre essa deusa ultrapoderosa. Mas, o que eu sei sobre Chinnamasta, que ela é uma prática ultra esotérica, você precisa de um mestre para te dar o mantra, a visualização e as formas de praticar com ela, e que uma vez que você convoque essa força para participar do teu caminho em busca do autoconhecimento, os textos vão dizer assim, você vai ter que morrer de alguma forma para praticar Chinnamasta. Olha isso. Então, ou você... Isso é o que está no texto, se você não acredita, tá tudo bem, respira fundo, a gente segue em frente, tá? Eu tô falando, você pode ouvir isso de forma simbólica. Mas no texto, nos Shastras sobre Chinnamasta, diz que ou você morre e teu guru escolhe um novo corpo mais adequado para você renascer e fazer as práticas, continuar as práticas a partir dali, ou você precisa fazer Parikaya Pravesha, que é uma técnica yógica secreta de transferir a consciência deste corpo para um outro corpo, ainda em vida, ou, e aí sim, é aquela que é possível para todos nós, você morre, você tem uma morte simbólica, você morre na sua reputação. Então, teu mundo, como você conhece, desaba. E eu posso falar que isso acontece. Mesmo com todo o meu ceticismo, com toda a minha descrença, a vida da pessoa que pratica essa prática vira do avesso. Mesma coisa eu ouvi de um dos meus gurus, um grande tântrica, que ele não conhece ninguém que faça exclusivamente práticas dessas deidades furiosas e que a pessoa não tenha tendências absolutamente densas, né? E aí você ouvindo isso tudo, você vai pensar, poxa, mas então isso é uma coisa ruim, isso é uma coisa demoníaca, isso é uma coisa pesada. Eu tô fazendo esses avisos todos, esses disclaimers todos, para tirar essa banalização de achar que você botar uma música no teu reprodutor de música aí, tocando hino pra Kali, vai fazer com que você tenha experiência profunda dessa deidade. Né? Você convoca uma deusa da destruição na sua vida, ela vai destruir alguma coisa, né? Então, esteja preparado para isso. O que eu tô querendo te dizer, essas são forças muito poderosas e que, nas mãos ou benfazejas de um mestre, podem servir para que você floresça. Veja, Shri Ramakrishna era devoto de Kali e usou desse poder para ascender todos os seus discípulos. É dito que todos os devotos principais, mais próximos, monásticos e não monásticos de Shri Ramakrishna, se iluminaram em algum processo da vida, né? E essa é a força que ele usou para acelerar esse negócio. Só que isso precisa ser direcionado. Digressões sobre prática espiritual à parte, o meu aviso é, assim como eu falo sempre, se você quer fazer uma prática mais profunda, procura um professor adequado, para você não sair fazendo bobagem. E eu tô falando desse tipo de assunto aqui no canal, que nem é muito a proposta, né? Eu tento trazer assuntos mais pé no chão, mas eu sei que tem um monte de vocês que anda fazendo prática por aí, só porque leu um livro ou porque assistiu um vídeo. Não faça. E agora uma reflexão mais filosófica. Se nós, em nossas imperfeições e limitações, temos tantas faces para nos apresentarmos diante da família, dos amigos, de quem a gente ama, se a gente tem tantas faces para aparecer quando a gente está com raiva, quando a gente está com medo, imagina esse divino absoluto. Essa é a razão de ter essas faces terríveis e de você usar alquimicamente desse poder irado, dessa energia ígnea, para acender sua vontade de libertar-se e apavorar esse ego que precisa ser rechaçado, destruído, aniquilado antes de você chegar à iluminação.
Eu acho muito belo essa reflexão sobre essas deidades que mostram como morrer antes de morrer e essas deidades que mostram como nossa vida é frágil, é impermanente e que a gente tem que contemplar a impermanência para chegar nesse lugar da experiência espiritual verdadeira. Que foi uma coisa que me acompanhou ao longo de todas as minhas práticas, das mais sáttvicas, as mais rajásicas, né, as mais intensas, que é: olha para a impermanência, sem medo. Olha para as coisas como elas decaem. E assim, gente, as religiões nasceram assim, né? Quando nossos antepassados lá nas cavernas, de repente olharam para a morte. Veja, imagina por um segundo essa cena, como ela é poderosa, como ela é dramática e emblemática na nossa condição humana, né? Você tá lá, eu tô conversando com o Mateus e de repente eu tropeço e morro. E o Mateus estava lá falando comigo, blá, 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 e eu não estou mais. Imagina para o Mateus essa experiência de realizar, de conceptualizar assim: isto que eu chamava de Guilherme não é mais. E está apodrecendo, decaindo e sendo comido e devorado, e o corpo dele, que comia dos frutos da terra, agora está sendo comido por essa terra. E assim será comigo e com os meus descendentes. Essa imagem sobre a nossa condição impermanente é o germe da reflexão mais profunda sobre filosofia, sobre espiritualidade e sobre como é que eu quero marcar essa minha passagem por esse mundo. E isso tem tudo a ver com essas deidades furiosas. De novo, pegue Mancali, por exemplo, e você vai ver essa guirlanda de cabeças, ó, nessa imagem, essa guirlanda de cabeças em volta do seu pescoço, e a imagem de Raktabidya, o demônio que ela mata e deixa o sangue escorrer para ela beber. É dito que cada uma dessas cabeças representa cada uma das várias vidas pelas quais a gente passou e foi morrendo e nascendo e morrendo e nascendo e morrendo e nascendo até chegar no cume dessa experiência, que é a iluminação, que é moksha, que é a última libertação. Essa cabeça de Raktabidya significa essa grande batalha que a deusa tem contra um demônio, é a última grande batalha sua, né, o seu eu real batalhando contra o seu ego. E essa fonte nutritiva, né, esse rakta, né, esse sangue, é a fonte nutritiva de que quando você para de desperdiçar energias entre tantos desejos e tantas digressões e tantas divagações, entre tantas especulações vazias, entre tantas fragmentações baratas, quando você direciona essa energia, esse elan vital, essa pulsão de viver para um fim útil, para uma causa responsável e grandiosa, como o benefício de todos os seres ou a iluminação, que eu não vejo separados. Então, essa fonte de energia que antes de você desperdiçava entre 1000 desejos, agora é bem direcionada. E por isso que tem essa saia de braços em torno da cintura dela. Quer dizer, todas as ações estão rendidas, estão controladas, direcionadas por essa fonte divina de tremendo poder. A espada na mão de Kali é esse símbolo. No fim, acabou sendo para eu explicar os símbolos de Kali para você, mas eu acho que, como ela é essa fonte emblemática que a gente tem cultuado tanto, principalmente nos círculos do yoga, acho que é importante a gente saber o que significa todas essas coisas, para vocês não acharem que ela é só uma forma terrível de Deus, né? Essa espada é o discernimento, é viveka ou vichara, né? A capacidade de separar o verdadeiro do falso, o justo do injusto, etc. Uma das mãos, depende da imagem da Kali, está abençoando os devotos e a outra está virada para baixo, sinalizando a impermanência, a morte das coisas. E uma está segurando a cabeça de Raktabidya e a outra colhendo o seu sangue, colhendo essa energia. O seu terceiro olho está aberto, isto é, o olho da onisciência, da percepção mais profunda, seus cabelos desgrenhados, quer dizer, o alcance da sua beleza enfurecida e da energia que emana em todas as direções. E ela está pisando sobre o cadáver de Shiva. Seu consorte está morto sob seus pés. Porque Deus, como fonte masculina, Chit, como Shiva, só funciona com Shakti. A consciência pura, sem o dinamismo da manifestação, é inerte. Então, ela é esse dinamismo que coloca o universo em funcionamento. É a impermanência, é a fonte furiosa de Deus, é o espanto com a existência, é o eu quero construir uma vida que seja significativa, gloriosa, eu quero construir uma vida que vale a pena ser vivida. É esse espanto que nos leva à reflexão, que nos leva ao viver, que nos leva à organização de sociedades, que nos leva a existir, ora essa. Mas essas práticas com deidades furiosas dependem fundamentalmente de iniciações secretas passadas por mestres
muito, mas muito bem qualificados. Não faça essas coisas da sua cabeça, não sai por aí ouvindo mantras dessas deidades furiosas, sejam as indianas ou tibetanas, ou essas outras de outros lugares, né? Se for de outros lugares, toma mais cuidado ainda, porque não tem egrégora para certas divindades do passado, né? Para você ter com quem se consultar, ter como se orientar e tudo mais. Mas lembre-se que assim como Deus é benevolente e maravilhoso, ele é também terrível e maravilhoso. Encontrar bondade, verdade e beleza também nessas faces terríveis da vida e do viver é o cerne da equanimidade, é o cerne dessa postura de lucidez prístina e plena, que é tão mal interpretada por essa galera que se diz estoica, mas que de estoicismo não entende coisa nenhuma. Entender essa fragilidade da vida comungada com sua beleza indescritível é contemplar essa face terrível de Deus que nos espanta e nos convida a viver de forma plena. Jai Mahakala, Jai Mata Kali. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.